Estamos nas férias escolares e para muitas famílias essa é a época de viajar. Mas, como em tudo na vida, problemas podem acontecer. Para você não passar nenhum sufoco, a Ju de Paula conversa agora com o advogado para tirar todas as dúvidas sobre os seus direitos na hora da viagem. Pois é, ano começando, férias, muita gente aproveita para reunir a família, os amigos e curtir essa época, esse iniciozinho do ano. Só que é preciso ter alguns cuidados, porque as férias podem se transformar em um grande pesadelo. E quem está aqui para nos ajudar a evitar esses problemas, mais uma vez, é o Dr. Júlio Ballerini, ele que é juiz e professor de Direito, e hoje o tema é: o que fazer para evitar transtornos em relação a pacotes de viagem, também aluguel de temporada, tão comum nessa época, né, doutor? Bom dia. Bom dia, um bom ano a todos, né? Estamos aí no começo do ano. Realmente o que você está colocando é uma situação que gera muitos processos nos tribunais, muitos. Né? É a questão do que nós chamamos aluguel de temporada. Quais são os cuidados que a pessoa deve ter com o aluguel de temporada? Em primeiro lugar, o que é isso? Nós temos que separar o seguinte: nós temos que há regras especiais para locação de temporada para os imóveis urbanos. Imóvel rural aplica outra legislação, que é o Estatuto da Terra. Para imóvel urbano, por exemplo, casa na praia, casa em Campos do Jordão, apartamento em Florianópolis, enfim, para esse tipo de situação, o imóvel sendo urbano, há regra expressa na lei de locação para a locação de temporada, que é considerada aquela locação que não exceda o prazo máximo de 90 dias. Que existe isso? A pessoa fala que é temporada e vive? Sim, o contrato é feito, recomenda-se que o contrato seja feito por escrito e nesse contrato conste que o prazo é até 90 dias. Certo. Pode ser para viagem, pode ser para um tratamento de saúde, pode ser para um curso de 1 mês, 2. Esse tipo de locação é a locação por temporada, não pode exceder 90 dias. O senhorio, o locador, ele pode exigir o pagamento antecipado, tá? E pode pedir também fiador. Não é comum, porque ele já está recebendo antecipado, mas ele pode pedir um fiador. Por que ele pode pedir um fiador se ele já está recebendo antecipado? Porque há uma questão, por exemplo, do imóvel ser mobiliado. E a pessoa tem que tomar um cuidado de pôr uma lista do que está naquele imóvel e o estado em que estão as coisas. Então, esse é um cuidado até que quem aluga, o inquilino, ter esse cuidado, porque ao fim, quando for entregar ali o imóvel, pode ter algum problema, ele não, na empolgação das férias, não se atentou para isso. Exato. E olha, dá dor de cabeça. São imóveis de alta rotatividade. Sim. A cada feriado tem um grupo de pessoas ali. E nós não sabemos se o locador vai periodicamente ver o que está com problema e o que não está. Consta ali que tem uma televisão. Essa televisão foi quebrada há 1 ano, mas ninguém ligou a televisão. Funciona ou não Até que funciona? alguém liga e aí vai-se atrás do último. E para o último provar que não foi ele. Entendeu? Então, uma cautela que você faz é fazer o contrato por escrito, firmar lá se já pagou, já pegaram o recibo de que está pago e fazer uma lista do que há no imóvel, o estado em que está o imóvel, deixar bem claro se está limpo para não ter que pagar a limpeza depois. Então, são cuidados, cautelas que a pessoa tem que ter na hora de fazer o contrato. Doutor, a gente estava até conversando aqui antes de entrar no ar, em relação àquela temporada, por exemplo, que também dá muita dor de cabeça em relação aos condomínios. Então, existem pessoas que moram ali em determinado prédio, determinado condomínio, aí de repente, dezembro, janeiro, fevereiro, chega uma galera desconhecida, um tanto barulhenta. Como que faz nesse caso? Então, aí é um problema seríssimo, porque tem gente ali, vamos dizer, um prédio de 20 apartamentos. 10 famílias moram ali, mas 10 pessoas têm aquele apartamento só para alugar. Aí chega nessa época, vai me alugar para uma república estudantil com 30 pessoas que vão dar uma festa. Entendeu? Então, veja bem, nesse tipo de situação, o que disciplina? O que disciplina é a convenção de condomínio. Aquela regra que você faz quando cria o condomínio, quando cria o apartamento, faz aquela comissão, faz a convenção de condomínio e dela devem constar regras claras. Gente, mas meu condomínio, eu sou síndico, não tem a regra, como é que eu faço? Bom, chama a Assembleia dos Condôminos, por 2/3 faz a alteração da regra e começa a pôr regras claras nessa convenção sobre a locação por temporada. Aí você coloca que nos casos de locação por temporada, por exemplo, não se admitirá mais do que 4, mais do que 5 pessoas dentro daquele tipo de condomínio. Isso pode ser feito.
pode-se estabelecer regra, por exemplo, no sentido de que estas pessoas se identifiquem previamente com documentação para a portaria. A horários, barulho, tudo especificado. Por exemplo, áreas comuns, piscina, playground e tal. Não pode proibir o acesso de inquilino ali nessas áreas, não pode. Isso já dá problema. Mas pode, por exemplo, disciplinar as regras de uso. Proibir consumo de bebida alcoólica, proibir som alto depois das 10 horas ou das 8 horas. Aí dá para se ajustar tudo na convenção. A convenção vai punir quem aluga, não vai punir o inquilino. O inquilino está ali para passar 10 dias. Sim. Quem é que vai pagar eventual multa que o condomínio aplique? Quem alugou. É quem alugou, é o dono do apartamento. Doutor, e quando reúno toda a turma, a felicidade do mundo, reunir a galera, a gente sai aqui de Campinas, vamos lá pro Guarujá. Sim. Passamos a virar e a gente vai ficar mais um tempinho ali. Mas era uma maravilha na internet, tudo que eu vi, dos sonhos, assim, a casa. Cheguei lá, não é nada daquilo que eu imaginei. O que a gente faz nessa hora? Curte as férias assim mesmo e depois se preocupa com isso, ou eu já posso recorrer de alguma maneira naquele momento? Veja bem, a gente costuma brincar, ninguém tem estrela na testa. O juiz não sabe quem é que está dizendo a verdade. Qual o cuidado que você faz? Bom, eu achei a casa num site, tinha uma foto lá maravilhosa. Cheguei na casa, não é o mesmo imóvel. A foto era de outra coisa. Primeira coisa, eu vou documentar. Eu vou achar a página no Facebook, vou capturar a tela. Vou achar a página na internet, vou capturar aquela tela, vou guardar aquela prova, vou bater a foto para mostrar que não é a mesma coisa. Posso fazer um BO, juntar 2, 3 testemunhas, já ir na delegacia fazer um BO para preservar direito, vou reunir provas, tá? Se foi uma imobiliária que fez isso, ela pela lei é considerada fornecedora, aplica o Código do Consumidor, é propaganda enganosa, é até crime. Dá até para punir criminalmente e dá para obter uma indenização. Então faz o registro, aproveita seus dias de férias, quando voltar para casa, aí você com toda a documentação em mãos, então pode procurar um PROCON, no caso. Sim, para obter uma indenização em relação àquilo. Inclusive, teve um caso recente agora de um cruzeiro marítimo. Foi vendido como cruzeiro internacional, que ia para Montevidéu, para Argentina e tal. Teve uma greve no porto, em Santa Catarina, que impediu o cruzeiro de ir para o exterior. Aí o pessoal ficou em Angra dos Reis e tal. Sim. Você poderia dizer, olha, a pessoa curtiu lá, aproveitou o cruzeiro, deu indenização. Porque ela tinha o direito de ir para o exterior e não para ficar aqui internamente. Porque o contrato turístico, ele tem essa peculiaridade que é o objeto dele ser o lazer. E a gente entra na questão dos pacotes, né, doutor? Sim, Isso é muito interessante. Então, a base é o lazer. O que acontece se eu tenho o meu lazer prejudicado? Veja bem, o lazer, pouca gente sabe disso. O lazer está garantido na Constituição. A Constituição brasileira garante o direito ao lazer. Lazer é o quê? É o oposto de estresse. Qualquer estresse viola o lazer. Então, num contrato normal, o aborrecimento não gera indenização. Mas no contrato de turismo, que o objeto é lazer, qualquer aborrecimento dá indenização. Entendeu? Então, por exemplo, se você é importunado de algum modo dentro do hotel, dentro do aeroporto, você sofre um acidente e tal, porque tem que ver isso. Se eu comprei a passagem no aeroporto e fiz a reserva no hotel, os serviços são separados, eles não estão ligados. Mas se eu fui numa agência de viagem e a agência de viagem me indicou a companhia aérea, me indicou o hotel, me indicou o parque temático, já vira um combo. Todos estão juntos. Aí o consumidor escolhe se vai processar um deles ou todos juntos. E aí o senhor falou em viagem, avião, enfim. E quando acontece, de repente, esse voo ser cancelado, isso já começa a me dar uma série de transtornos, porque eu tenho um pacote, eu tenho um roteiro, e isso acaba prejudicando no andamento das minhas férias. Eu também tenho como ir contra isso? Óbvio que tem, óbvio que tem. Tem a questão lá do overbooking, né? Que quando eles vendem além da capacidade, a pessoa fica no aeroporto e tal. Teve um caso recente agora, Tribunal de Brasília, Distrito Federal. Aconteceu o seguinte: o voo internacional foi atrasado em 12 horas. E a pessoa teve que dormir numa sala do aeroporto. Nossa. Entendeu? Pelo Código do Consumidor, a companhia aérea deveria ter disponibilizado um hotel. Sim. Entendeu? E a pessoa dormiu mal acomodada num banco de uma sala.
deu uma indenização de R$ 20.000 pelo aborrecimento da pessoa ter pelo dormido abuso, fora né, do hotel. doutor? Exato, há um certo abuso. E aí também, com certeza, essa pessoa que ganhou esses R$ 20.000 teve todo o cuidado de obter as provas, de ter os registros, documentação. Essa é a dica principal que o senhor deixa, né? Sim, exatamente. A dica principal é esta: documente tudo. Você pode fazer o boletim de ocorrência pela própria internet, tá? Você já indica as testemunhas, quem possa depois em juízo ser ouvido. Com certeza outras pessoas passaram E quando por isso. for contratar, procure na internet. Há muitos sites jurídicos que indicam a existência de processos. Você pode passar uma dica de algum deles? Por exemplo, o Jus Brasil, o Jus Navigande, né? Então você digita lá jusbrasil.com.br. Nesse Jus Brasil, você vai digitar o nome da empresa de turismo. Vai dar nome todos comercial o mesmo. nome comercial. Se você tiver dúvida, você digita o nome comercial e coloca assim, nome empresarial. Vai aparecer o nome oficial da empresa. Certo. Por exemplo, a Miragem Turismo, na verdade, ela é João da Silva Limitada ME. E aí eu consigo saber se tem algum problema jurídico? Você vai ver todos os processos a vida da empresa que aquela empresa tem. Legal. Entendeu? Se a empresa tem muitos processos, é óbvio que está na hora de você procurar uma outra companhia. Sem dúvidas. E uma coisa que o senhor também passou pra gente, que eu achei muito interessante, é em relação às pessoas que viajam, vão passar um mês, um tempo maior fora de casa, e aí a gente tem TV a cabo, tem a questão da telefonia. Eu posso desligar esse serviço, doutor, numa boa, sem ter que pagar uma taxa para religar depois? Porque continua correndo sem eu estar usando, né? Aí o consumidor ele tem que fazer a relação do custo-benefício. Tá. E nós temos que ver o seguinte, é serviço público, é serviço particular ou é serviço particular regulado? São 3 regimes jurídicos distintos. Então vamos lá. Serviço particular regulado. Por exemplo, serviços de telecomunicação, celular, telefonia fixa, TV por assinatura. Certo. Esses são regulados pela Anatel, que é a agência do governo que disciplina. Pela Anatel, eles têm que suspender e não podem cobrar para religar. É direito do consumidor. Então você pega uma assinatura básica de telefone fixo que custe R$100, R$120. Você liga lá para o SAC, para o Serviço de Atendimento ao Consumidor no 0800, ou manda e-mail e pede para que aquele serviço seja suspenso de 10 a 25. Vai haver a diminuição, eles não cobram para religar. Serviço prestado pelo poder público ou por concessionária pública. Aí é a lei que autoriza, eles são obrigados a suspender, mas aí eles podem cobrar a tarifa para religar. Aí o consumidor tem que ver o que é mais caro, o molho ou o peixe. Vai ficar 60 dias fora, 2 contas vão ficar mais caro que a taxa de religar. Compensa, tá? E outra coisa, são serviços por agências governamentais. Por exemplo, assinatura de jornal, assinatura de revista, internet, tá? Nesses daí, o que vale? O contrato. O consumidor tem que ler o contrato. Há contratos que autorizam a suspensão por até 30 dias sem cobrar para religar. Outro dado interessante, a companhia é obrigada a religar? É obrigada? A religar? Sim ou Se a não? pessoa não estiver com pagamento em atraso, é obrigada a religar Então o você serviço. também tem que estar com Tem que estar com a suas conta em obrigações, dia. ok. Porque aí a lei considera que não há abuso da operadora que se recusa a religar. E o senhor falou no início, só para a gente encerrar, que é muito comum esse tipo de processo chegar às suas mãos e dos seus colegas, justamente então porque muita gente acaba sendo lesado mesmo. Tem que ter essa atenção redobrada. Tem que ter um cuidado. O mundo hoje, eu brinco com os meus alunos, o mundo é um lugar perigoso para se viver. Você acorda com o risco de processar ou ser processado. Documente tudo. Tudo. Você tem celular, você pode gravar, a gravação de celular está aí para isso. Utilizem essas ferramentas. Planejamento é a melhor palavra também, Exatamente. né, doutor? Então, se porventura você já está de férias, teve alguma surpresinha desagradável, então faz tudo isso que o doutor falou, documenta. Ao fim das suas férias, você então corre atrás do prejuízo, mas relaxa. Afinal de contas, o ano está só começando, né, doutor? Exatamente. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no BTV da gente, que o senhor volte muito em 2018 aqui para abordar com a gente vários outros temas. Muito obrigada. Eu agradeço, para mim é uma honra, um ótimo 2018 a todos. Conversamos então com o doutor Júlio Ballerini, que é juiz e professor de Direito, e agora a gente volta com você aí no estúdio.